As empresas investem milhões de reais na contratação de especialistas em busca de uma nova ideia ou de soluções em momentos de crise. É comum procurar esse profissional fora da empresa e não se dar conta de que muitas vezes, ao contrário do que se diz no jargão, o santo de casa é que faz milagre. Esse é o tema de hoje do quadro Carreiras e Oportunidades com o consultor Márcio Lopes. Muito bom dia, Márcio. Um prazer tê-lo aqui outra vez. Bom dia, Jéssica. Por que algumas empresas preferem procurar esse profissional, essa solução, né, do lado de fora, quando poderia, muitas vezes, ter profissionais dentro da própria equipe que poderiam suprir essa lacuna? O que a gente está vendo hoje é a tendência nos próximos 4, 5 anos aí, que a gente diz assim, vai haver um apagão de mão de obra. Não é o que a gente chama de mão de obra, de bons profissionais que desempenham suas atividades, que a gente sempre vem falando, agregue resultado e traga benefício para a empresa. O que a gente está percebendo, assim, Jéssica, com o tempo, as empresas estão diminuindo de investir no treinamento e desenvolvimento dos seus profissionais. Treinamento eles fazem, mas no desenvolvimento. E o que a gente vê em alguns processos seletivos, quando empresas nos buscam, assim, eu preciso contratar um gerente, eu preciso contratar um técnico, um analista, a gente sempre pergunta, não existe ninguém na sua equipe que possa estar participando desse processo? Algumas vezes eles dizem, temos, mas na grande maioria eles não tem. Por que isso acontece? Acontece por duas razões. Eu diria de um lado do profissional e do outro lado da empresa. Vamos primeiro analisar o profissional. O profissional, às vezes, fica assim, numa posição muito cômoda, esperando que sempre a empresa dê, sempre a empresa ofereça, sempre a empresa proporcione ao treinamento, ao desenvolvimento e capacitação. Eu diria o seguinte, não faça isso, não espere, assuma as rédeas desse seu desenvolvimento, dessa sua capacitação, desse seu crescimento profissional. Não é? Então você está ali, você está percebendo que você pode ter uma ideia para melhorar aquele processo, ter uma ideia de uma matéria nova, uma coisa interessante. Ninguém me pergunta, não vou falar, porque a empresa não está me reconhecendo. Não, pelo contrário, você pode estar, como a gente falou na semana anterior, pode estar se boicotando com relação a isso. Então se manifeste, se prepare, esteja sempre pronto para aceitar os desafios. O fato de sugerir, inclusive, né, novas soluções, novos projetos dentro da empresa pode te capacitar para assumir e liderar esse projeto. Isso, e nunca se acomode, porque o que a gente diz assim, a empresa para o empregado é um momento de passagem. Ele não vai estar ali a vida inteira. Né? A vida inteira vai estar o dono até o dia que o dono queira vender ou fechar. Mas que ele faça daquela passagem um momento onde ele se desenvolva, se capacite. Então fique sempre inclinado no que está acontecendo, não só na empresa, quanto também fora. Outro ponto é assim, poxa, meu chefe não me deu esse momento dessa vez. E aí vem aquela pergunta, será que eu vendi a ideia de forma correta? Ou eu vendi no momento correto? Ou eu estou agregando resultados e ele confia em mim para que ele possa me dar aquele novo desafio? É importante que você faça uma autocrítica e faça uma análise com relação a isso. Por outro lado, a empresa, é importante que ela também tenha um programa onde estimule isso. Não largue o profissional solto, sozinho, naquela posição. Acompanhe, desenvolva ele, tenha momentos que pare para ver como é que ele está se sentindo, como é que ele está realmente assimilando aquela nova função. É muito importante ter esse pacto entre as duas partes. E o profissional, eu digo sempre o seguinte, pense em você de médio a longo prazo, não só curto prazo. Por quê? Porque se aquela empresa não está te dando hoje, naquele momento, aquela oportunidade, possa ser que lá na frente ela vai dar. Então, por quê? Porque também esse profissional conhece a cultura da empresa, conhece como é que é o funcionamento de todo o processo dela, já está com o DNA dela ali inserido, então é mais fácil para o empregador aproveitar esse profissional. Isso, inclusive, economiza muitos custos, né? Porque daqui que uma pessoa nova entra e se adapta, tem a fase de treinamento, e passa assim um mês, às vezes ou mais, né, enquanto consegue adaptar esse novo profissional. Lógico, o profissional está conhecendo o ciclo, está conhecendo as pessoas, está conhecendo o processo de comunicação, sabe como é que tudo funciona, pode ser muito mais rápido. Mas é importante que ele também tenha o seguinte, um foco que assim, não dependa da empresa para isso. Você mesmo tome as suas rédeas, você mesmo assuma essa posição e corra atrás. Se não for naquele momento, não esmoreça, não se desestimule, não canse, e assim, vou tentar de novo, tentar outra forma. Mas se você tentou uma, duas, três, algumas vezes e não deu certo, aí parta para um outro voo, parta para um outro momento, para você não ficar estabilizado e estar numa posição que a gente chama assim meio que medíocre, sem trazer resultados. Muito obrigada, Márcio, mais uma vez. Até a próxima semana. Mas antes que você vá embora, vamos ver as vagas de emprego que estão disponíveis hoje em Salvador e região metropolitana nesta quarta-feira.